Bom dia. Êxodo capítulo 28. Êxodo 28. Tanto ontem quanto hoje vai ser também uma leitura um pouco cansativa. Quando está falando da planta, né, desse primeiro templo do tabernáculo, inclusive as roupas que deveria se usar na época. Mas pelo menos agora no início nós não vamos saltar ou lá ou deixar de ler qualquer parte. Nós tínhamos prometido ler toda a Bíblia, então faz-se necessário que mesmo essa parte, ou menos interessante ou mais cansativa, nós também leamos. Então vamos continuar. Livro de Êxodo, capítulo 28. Farás aproximarem de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e teus filhos, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirva como sacerdotes. Farás para Arão teu irmão vestimentas sagradas, que lhe exalte a dignidade e a honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccione essas vestes para Arão, a fim de consagrá-la ao exercício do meu sacerdócio. Deus estava dando orientações, né, mandamento para que fossem feitas roupas adequadas, né, para Arão como sacerdote e os seus filhos, seus 5 filhos como sacerdotes também ali junto. E determinou que Moisés mandasse as pessoas que tinham sabedoria, que tinham dom de fazer essas coisas, que Deus já tinha abençoado eles com essa sabedoria, com esta habilidade para fazer essas vestes, né? Uma veste diferenciada para exaltar, ressaltar então a autoridade destes como sacerdote no meio do povo de Israel. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Farão colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro sobre linho fino trançado e fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras neles serão fixadas. Ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes em umas e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha em lapidação para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras o nome dos filhos de Israel. Em seguida as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Deste modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Deus para a memória. E farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançada como um cordão, e fixarás corrente assim trançada nos engates.
Deus então deu não somente os cuidados de Deus com referência à roupa, como o próprio Deus escolheu as cores, o tecido, todo o material empregado para fazer as vestes do sacerdote. E tudo como deveria ser. Ou seja, foi tudo orientação, Deus planejou absolutamente tudo. Com referência aos tabernáculos, as vestes, o sacerdote, quem seria, tudo. Farás o peitoral do julgamento, tu o farás artisticamente bordado como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate, carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Colocarás dele engaste de pedras preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12 como seus nomes. As pedras estarão gravadas com selos, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas com cordão de ouro puro, e farás para o peitoral 2 argolas de ouro e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixará as 2 pontas das correntes nos 2 engastes e as porá nas ombreiras do colete sacerdotal na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral na sua orla interior junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal na sua parte inferior, dianteira, perto da sua juntura, sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de suas argolas, e as argolas do colete sacerdotal com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral do julgamento como memorial permanente diante de Deus, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo, os urim e o tumim, para que sejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Deus, o Eterno, a fim de que tomes sábias decisões para Israel. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma abertura para a cabeça no centro, e em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romãs, com fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate, carmesim, intercalada com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, em seguida de outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Deus, o Senhor, e quando sair, dessa maneira não perecerá. Dando ensinamento, tudo como seria as vestes dos sacerdotes. Nós não falamos muito, porque nós estávamos explicando sobre essas roupas. Eu só faço uma parte aqui para citar sobre esses sinos, e essas romãs seriam feitas, que é mandado fazer, para colocar sobre a roupa do sacerdote quando ele entrar no lugar santo do santo, aquela parte reservada do tabernáculo. Porque quando o sacerdote Arão entrava naquela parte santo do santo, lugar santíssimo, além de estar com aquelas roupas, aquele sino, aquelas romãs, que ficavam fazendo barulho constantemente, ele estava preso por uma corda. Porque se ele tivesse pecado, cometendo algum pecado, ele cairia morto lá dentro mesmo,
e teria que ser puxado por uma corda, porque outras pessoas não podiam entrar no lugar santíssimo nem mesmo para resgatá-lo. O lugar santíssimo era reservado exclusivamente para os sacerdotes. Um sacerdote só poderia entrar ali. E nenhuma outra, nenhuma situação. Todos que entrassem eram mortos. Então ele já entrava com aquele sino, aquelas romanas fazendo barulho. Porque enquanto estava fazendo barulho por ali, as pessoas sabiam que ele estava vivo, que estava bem, normal. Se acontecesse, se eles tivessem pecado, Deus matava ele lá dentro mesmo, e as pessoas puxavam então através da corda. Essa que era a função do sino e das romanas na roupa do sacerdote. Executará também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos, consagrado a Deus o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, como a fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados e ao fazerem todas as suas ofertas. Esse sinal estará continuamente colocado na testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerá uma túnica, um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Para os filhos de Arão, farás túnicas e cinturões. Tu lhe farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, dará a eles investiduras e os consagrará, para que sirvam como sacerdotes. Faz-lhe também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrir a sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-lo todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade e depois dele. Êxodo 29. Então o Senhor disse a Moisés: isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento, fará pães e bolos amassados, com azeite puro e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os cordeiros. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e os farás vestir Arão a túnica e o peitoral, prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção, e o derramando sobre a sua cabeça o ungirás. Desta maneira fará aproximar-se seus filhos, e os vestirá devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com cinturões, e colocarás sua mitra sobre a cabeça. Os sacerdócios lhe pertencem, como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e seus filhos. Até a consagração do sacerdote Arão e dos seus filhos como ajudantes, o Senhor orientou como deveria ser. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho diante de Deus na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho, e com o dedo porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirará toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com gorduras que os envolvem, e os queimará sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro, o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituem oferta pelo pecado. Separam dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar e em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro
em pedaços e lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar, isto é, holocausto dedicado a Deus. É a oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás este cordeiro, recolherás um pouco do sangue e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direita, como também sobre o polegar dos seus pés direito, e o restante do sangue tu os lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e farás aspersão com ele sobre Arão e suas vestimentas e sobre os seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e as suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Depois retirará deste cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta da ordenação. Tomarás também da cesta de pães asmos um bolo assado feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Deus. Em seguida, os retomarás das suas mãos e os queimarás os pães no altar com holocausto de aroma agradável perante Deus. Esta é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e os moverá conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e essa será a sua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro, da ordenação que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos, e é contribuição obrigatória que eles farão das suas oferendas de comunhão a Deus. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus descendentes, a fim de que as vistas quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre dos filhos de Arão que for sacerdote depois dele é que entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-la durante 7 dias. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda de encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro e da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras. Não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, fará Arão e a seus filhos conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles. Nós estamos vendo até que é uma questão, são rituais, como Paulo fala, rituais, mas rituais. Era um rito que foi exatamente para ensinar obediência daquele povo que estava saindo da escravidão, para induzi-los à obediência até a época da graça, até a vinda de Jesus. Mas aqui, na verdade, era só rito sobre rito. Eis que sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerá um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerá o equivalente a um jarro da medida da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas batido e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás outro cordeiro ao pôr do sol como oferta de cereal,
como oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda do encontro, diante de Deus. Nesse local eu me encontrarei convosco e falarei os vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro, o altar, consagrarei também Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Deus, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles. Eu, o Eterno, seu Deus. Êxodo, capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acaia, e o farás. Serás uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas serão prolongamentos como chifre, formando um único móvel. Cobrirá de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustente os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirá de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da Arca da Aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que ele vier cuidar das lâmpadas. E também quando acenderas ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante de Deus pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramarei sobre ele oferta de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar, em forma de chifre, o rito da expiação com o sangue do sacrifício pelo pecado no dia do perdão. Anualmente ele fará essa propiciação por si e pelas vossas gerações. Segundo assim, santíssimo é esse altar, Deus é o Senhor. Então Deus falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Deus um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando recenseares. Todos que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são tributo ao Senhor. Todos alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata ao pagar o tributo estabelecido a Deus em resgate por suas vidas. Receberá dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu usarás para o serviço da tenda do encontro. Será esse um memorial diante do Senhor, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizar expiação por suas próprias pessoas. Então Deus orientou a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com base igualmente de bronze, para se lavar. Tu colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherá de água, com o qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morra. E também quando se aproximar do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Deus. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão, todos os seus descendentes, geração após geração. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: quando a ti reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 kg de mirra virgem líquida, 3 kg de canela, 3 kg de cálamo balsâmico aromático, 6 kg de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite puro
de oliva. Com tudo isso, farás o óleo sagrado para unções, uma fina mistura de aroma, obra de arte dos melhores perfumistas. Este será o óleo santo para as unções. Com ele ungirá a tenda do encontro e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, e o altar de incenso, e o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos. Tudo que neles tocar igualmente ficará santíssimo. Ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos em minha honra. E falarás ao filho de Israel, dizendo: isto será para vós e para todas as vossas gerações futuras como um óleo sagrado para unção. Não será derramado sobre o corpo nenhum outro homem. Quando a sua composição, não farei outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo. Devereis preservá-lo. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-la sobre um profano, será exterminado do seu povo. E Deus disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias fará um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás parte dele até virar pó, e o depositará diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, será para vós o perfume santíssimo. Não farei para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante, para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse para aproveitar a sua fragrância, será banido do meio do meu povo. Êxodo 31. Êxodo 31. E disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedra, para entalhar madeira e para realizar todo tipo de obra artesanal. Deus então já escolheu até a pessoa que ia fazer todo aquele trabalho, encher de dons, de capacidade artística, como ele diz. Eis que estou enviando a ele por companheiro a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que execute tudo quanto tem orientado-te para realizar. Tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, candelabro de ouro puro, com todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios santos, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, sacerdote, como as vestes para cada um dos seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para unções, o incenso é o exclusivo perfume para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que eu te ordenei. E falou ainda o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, orienta-os, observareis de verdade os meus sábados, porque são sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Deus, o Senhor que vos santifica. Guardarei, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. Durante 6 dias tu deverá trabalhar. O 7º dia, porém, é o sábado. É o tempo de repouso absoluto em honra e adoração a Deus. Todo aquele que trabalhar no dia de sábado deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel
terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como aliança perpétua. Será um sinal da união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Deus, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testamento e da aliança, 2 placas de pedra com mandamentos escrita pelo dedo de Deus. Esses mandamentos, essas ordenanças, essas plantas, nós concluímos aqui essa parte. Foi cansativo tanto ontem quanto hoje essa leitura. Também não tem o que nós explicarmos, que isso para nós não tem nenhuma importância, uma vez que já se cumpriu. Assim como ainda existem algumas religiões que tentam guardar o sábado, esse tipo de coisa. Mas não existe mais essa ordenança. Tudo se cumpriu em Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Então, tudo isso aqui nós estamos lendo para que as pessoas conheçam, venham conhecer mais sobre os mandamentos do Senhor, a primeira construção, o primeiro tabernáculo, a primeira igreja. Mas foi naquela época que foi para o Israel, para o Jacó, para os escravos que tinham saído do Egito. Concluímos aqui a leitura do 31. Aí agora, na próxima leitura, iniciaremos o 32, voltando à rotina normal. Em todo tempo, a resposta está na Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.